A parábola do semeador, Mateus capítulo 13, do versículo 1 ao 23. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando no barco, se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E, quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: Por que lhes falas por parábolas? Ele, Jesus, respondendo, disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem, se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem, e neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: Ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com os seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se curve, e eu o cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque, em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não ouviram, e ouvir o que vós ouves e não ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus a todos meus irmãos e irmãs. Hoje com mais um podcast abençoadíssimo das parábolas do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje com a parábola do semeador, amados, nós vamos entender grandemente qual é o tipo de solo do seu coração, qual é o tipo de solo que essa semente, que essa palavra está sendo pregada, vai ser semeada. Como está o seu coração, amados? E nós temos que aprender por meio desse texto sagrado que Jesus comparou o coração a um campo ou terreno em que a semente é lançada. Os frutos que a semente produzirá dependerá do tipo de solo que for o seu coração. Jesus falou do solo à beira do caminho, do solo rochoso, do solo cercado de espinhos
e do solo fértil. E agora nós temos, amados, que entender verdadeiramente por que Jesus falava grandemente através das parábolas, porque o povo ouvia a palavra de Deus e realmente não estava atento, não estava ligado, o coração estava voltado para as coisas do mundo e não voltado para as coisas do reino de Deus, não estava voltado para Jesus. E hoje, amados, já vivendo nos finais dos tempos, as coisas estão piores ainda. Hoje as coisas não estão fáceis para seguir a Jesus, não porque seguir a Jesus é difícil, não. Seguir a Jesus é uma maravilha, é uma bênção de Deus, amados. Quem segue a Jesus é abençoado grandemente, e quem não segue está sendo prejudicado. E a palavra, ela tem que entrar no seu coração verdadeiramente, para que você e a sua família, receber as bênçãos, os milagres que você tanto está precisando. E nós vemos aqui, amados, através dessa parábola do semeador, alguns capítulos e versículos que vão fazer você entender mais ainda o porquê que nós temos que ter um coração bondoso, um coração, amados, que venha realmente nos abençoar grandemente, um coração que realmente, meu irmão, minha irmã, nós venhamos ser grandemente abençoados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui nós vemos aqui, amados, o solo à beira do caminho, que está lá em Mateus, no capítulo 13, no versículo 19. Nós fizemos a leitura dele toda, O solo à beira do caminho representa um coração dividido que não está inteiramente no caminho. Então nós temos que saber, amados, o nosso coração não pode estar dividido, porque lá em 1 Reis capítulo 18, no versículo 21, o profeta Elias fez uma pergunta ao povo: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o, e se Baal, segue-o. Porém o povo lhe não respondeu nada. Não podemos ter esse coração, amados, dividido, precisamos servir inteiramente ao Senhor. Aonde seu coração está ficando dividido, meu amado? Naquela época, de Elias, o povo não sabia se adorava a Deus ou se adorava Baal. E ali houve uma grande luta entre o profeta Isaías com os falsos profetas. O profeta Isaías derrotou mais de 850 falsos profetas. E hoje, amados, nós não fugimos de lutar com os falsos profetas de maneira alguma. Os falsos profetas estão aí mentindo, enganando o povo, a humanidade, com coisas mundanas, com coisas desse mundo perverso, oferecendo coisas para vocês, meus amados, que não são de Deus. Estão oferecendo pratos de lentilha, coisas pequenas, e as pessoas estão pegando isso para si e trocando as maravilhas que Deus, Jesus, tem para as nossas vidas, os grandes milagres que Jesus quer fazer aqui na terra. E o maior milagre, amados, é nos levar de volta para o céu, para morar no céu, amados. Mas para isso nós temos que estar aqui tomando uma decisão na nossa vida. Nós temos o livre-arbítrio, de decidir se vamos seguir a Jesus, a Deus, ou seguir a Baal, seguir o diabo. Mas que isso, Bispo Moacir, coisa horrível? Não é, amados, não é uma coisa horrível, é o que está acontecendo. Só existe dois caminhos, ou do bem ou do mal. Só existe dois lugares que a sua alma pode morar eternamente, ou é no céu ou é no inferno. E isso, amados, é Jesus falando para mim, para vocês, para que nós possamos ter o grande entendimento.
Então nós temos, amados, que realmente tomar uma decisão. O povo naquela época lá não respondeu nada para Elias. Elias chegou e falou assim: e aí, pessoal? E aí, vocês vão resolver? O que vai ser feito? Ou vocês vão seguir a Deus ou a Baal? E o povo ficou quieto, ficou calado. E hoje as pessoas também, você convida as pessoas para seguir a Jesus, vir para a casa de Deus, para a igreja, e as pessoas ficam mudas, não falam nada, não respondem nem que sim, nem que não. Nós vemos também, meu irmão, minha irmã, à beira do caminho, outra passagem muito importante que está lá em Marcos capítulo 10, no versículo 46 ao 52, o cego Bartimeu vivia à beira do caminho. Entretanto, amados, após ter um encontro com Jesus e ter os seus olhos abertos, ele passou a seguir Jesus no caminho. Nós vamos ver isso agora, a importância desse capítulo e versículo para as nossas vidas. A palavra fala assim, Marcos capítulo 10, no versículo 46, depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando, à beira do caminho. Olha só que Jesus, ele traz a parábola na integridade, na verdade, para mim e para vocês. No versículo 47, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Com Jesus aonde? No caminho. Ele sai da beira do caminho, porque ali, na beira do caminho, o milagre não iria acontecer na vida de Bartimeu, de maneira alguma. Ele teve que entrar no caminho, porque Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista, que ele volte a enxergar. Essa foi a sua real necessidade. E quando nós estamos no caminho com Jesus, no caminho com Ele, repito, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for através dele. João capítulo 14, versículo 6. Ele pede aqui a sua real necessidade, que ele volte a enxergar, e é isso, quando repito para vocês, quando nós estamos no caminho com Jesus, nós temos que pedir a nossa real necessidade, amados. Mas tem que estar no caminho, não na beira do caminho, não ficar vendo Jesus passar e ir embora. Não, nós temos que entrar nesse caminho com Jesus e seguir a Jesus, conforme Bartimeu fez. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Então nós temos, amados, que entender isso, a importância de não ficarmos à beira do caminho, mas de maneira alguma, e sim seguir a Jesus. Repito para vocês, não podemos viver à margem do caminho, precisamos andar no próprio caminho, que é com Jesus. E aqui, amados, daí Jesus, ele nos traz o solo rochoso. O solo rochoso, pedregoso, representa um coração endurecido. Quantas pessoas estão com corações endurecidos que eu e vocês conhecemos, ou você próprio? São pessoas que acreditam apenas em coisas superficiais, pois não há solo fértil para a raiz penetrarem. Nós fizemos a leitura, né? Em Mateus 13, no versículo 20 e 21. Então nós vemos aqui, amados, a palavra de acordo com Mateus capítulo 13, no versículo 15,
a palavra nos diz: porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com os seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu o cure. As pessoas não querem ouvir a verdade, as pessoas não querem enxergar a verdade, e as pessoas não querem entender. As pessoas estão fechando os ouvidos à palavra de Deus, as pessoas estão ficando cegas, não querendo ver a verdade de maneira alguma. E Jesus fala, eles não querem compreender, eles estão com o coração endurecido. E Jesus fala, eles não querem se converter para que eu os cure. Jesus quer curar, Jesus quer libertar, Jesus quer salvar, Jesus quer dar o melhor, o excelente, o excepcional, o maravilhoso. Quer dar para nós, para a humanidade, e as pessoas não estão querendo sofrer, amados. O cego Bartimeu estava ali sofrendo com uma cegueira. Estava à beira do caminho, mas à beira do caminho não ia acontecer nada, e ali, amados, ele resolve entrar no caminho, e quando ele entra no caminho de Jesus, o milagre aconteceu. E nós vemos aqui, amados, Jesus encontrou um povo com o coração tão endurecido que ele citou o cumprimento da profecia de Isaías, dizendo: porque o coração desse povo está endurecido, e ouviu de mau grado com os seus ouvidos, e fechou os olhos para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu o cure. Então, essa é uma profecia já lá de Isaías, que Jesus retransmitiu para o povo. Amados, há uma passagem lá em 1 Samuel, capítulo 25, no versículo 37, onde havia um homem chamado Nabal, que era muito rico, porém o seu coração, amados, era tão insensível para com as necessidades das pessoas, que ao final de sua vida o seu coração ficou como pedra. Ele se endureceu. E ali, infelizmente, Deus acabou, até matando Nabal, por ser uma pessoa tão ruim, amados, uma pessoa com o coração tão endurecido, tão insensível para as necessidades das pessoas, E está lá em 1 Samuel, fazer a leitura para vocês no capítulo 25 e 1 Samuel capítulo 25 no versículo 38. E aconteceu que, passados quase 10 dias, feriu o Senhor a Nabal, e este morreu, porque ele tinha um coração como pedra. O versículo 37, ele diz assim: sucedeu, pois, que pela manhã, havendo já saído de Nabal o vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas palavras, e se amorteceu nele o seu coração, e ficou ele como pedra. Coração de pedra, coração endurecido. Quantas pessoas, amados, não amam ao seu próximo, quantas pessoas não amam a sua família, quantas pessoas só querem o seu bem-estar, somente dela, somente dele, não tem um coração bondoso. E como podem essas pessoas viverem a palavra de Deus, amar a Deus acima de todas as coisas, que é o primeiro mandamento, e o segundo mandamento, amar o seu próximo como a si mesmo? Como as pessoas podem viver, ter um coração assim, amados, tão amargurados? São corações de pedra, e corações endurecidos. Mas a própria palavra de Deus fala em Ezequiel, capítulo 11, do versículo 19 ao 20, o Senhor promete, amados, fazer um verdadeiro transplante espiritual no coração de pedra das pessoas, dizendo: e lhe darei um mesmo coração. Vou repetir: e lhe darei um mesmo coração, e um espírito novo, porém, dentro deles, e tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos, e guardem os meus juízos, e os escutem,
e eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Então, amados, Deus ele vem prometendo, logo adiante para mim e para vocês, que ele irá transformar hoje os corações de pedra em corações de carne. Ele quer, meu irmão, minha irmã, ele quer que as pessoas guardem os seus juízos, escutem a ele e se transformem em um povo verdadeiro de Deus, porque o nosso Deus, ele diz, e eu serei o seu Deus. Deus quer ser, amados, o nosso Pai verdadeiro, o nosso Pai eterno. E nós temos que compreender isso, amados. Sem Deus, nada poderemos fazer. Nós precisamos de Deus, amados. Nós precisamos de Jesus Cristo como nosso Salvador, porque Jesus morreu naquela cruz do Calvário verdadeiramente para nos salvar. Jesus, a palavra nos mostra que ele derramou todo o seu sangue. Não ficou uma gota de sangue em Jesus. Quando aquele soldado romano, ele vai e espeta Jesus com a lança e sai água, ali naquele momento Jesus ele mostra que não ficou uma gota de sangue, ele deu todo o sangue por mim e por vocês, para nos resgatar das garras do diabo, para nos libertar e nos resgatar da morte, para nos dar uma vida eterna. E você não pode ter um coração tão insensível assim que você não entenda isso. E aí Jesus fala sobre o solo cercado de espinhos. O solo cercado de espinhos representa o coração sufocado pelas preocupações desse mundo, que nós lemos em Mateus 13:22. Os espinhos tentam embaraçar as plantas para que não cresçam e se desenvolvam. E é isso que o inimigo quer fazer, amados. Ele quer nos sufocar para que nós não possamos de maneira alguma receber a palavra de Deus, que essa palavra, ela fica sufocada em nossas vidas. É o que Jesus disse, o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. O mundo, amados, quando a gente fala uma vida mundana, é a vida do mundo, a sedução das riquezas, tudo aquilo que é de ruim, tudo aquilo que não presta, o mundo tem oferecido a nós, os prazeres carnais, a concupiscência da carne, de nos tirar da presença do Senhor, ou nós ouvirmos a palavra de Deus e não darmos a atenção necessária, não recebemos. Na verdade, que a palavra, ela vem e tem que ficar guardada em nosso coração, e nós vamos ver isso, amados. E continuando aqui, nós vemos lá em Hebreus, capítulo 12, no versículo 1 e 2, o escritor sagrado, ele afirma que devemos nos desembaraçar de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, correndo com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, a palavra tudo nos deixa claro o que nós devemos fazer. Então vamos ler aqui, Hebreus capítulo 12, no versículo 1 e 2. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e
sentou-se à destra, à direita do trono de Deus. Então, amados, nós temos que olhar para Jesus, não olhe para as coisas do mundo, não olhe para a concupiscência da carne, o desejo da carne, não olhe para os prazeres que esse mundo está trazendo para nós, que são coisas momentâneas, duram às vezes segundos e nem minutos, amados. Olhe apenas para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo, pela alegria, pelo prazer, pela bondade que lhe estava proposto, suportou a cruz, por mim e por vocês. Jesus morreu naquela cruz por mim e por vocês, por amor a nós. Você não morreria por ninguém, amados. Você não teria coragem de dar a sua vida por pessoas que você nem conhece. Mas Jesus conhecia toda a humanidade, mas a humanidade não conhecia Jesus, mas Jesus mesmo assim se entregou para nos salvar, repito, de uma morte eterna no inferno. Não perecemos no inferno, no lago do enxofre do inferno, amados, de maneira alguma, atormentados por um fogo eterno, aonde nós podemos ter uma vida eterna no céu, uma vida eterna, repito para vocês, de amor, de paz, de alegria, de felicidade com Deus, com Jesus, com o seu Espírito Santo e com toda a nossa família, amados. Olha só o que Deus está trazendo. Os corações endurecidos não querem seguir a Jesus, não querem ouvir a palavra do Senhor de maneira alguma. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, amados, Paulo afirma que o cristão, como soldado que é, não deve viver embaraçado com os negócios desta vida. Nós não podemos. Nós somos, amados, verdadeiramente soldados de Cristo, lutando, numa grande guerra, porque a palavra fala que o mundo jaz do maligno, e nós estamos aqui. Nós que somos de Deus estamos aqui nessa terra lutando, amados, para voltar ao céu. Em Lucas capítulo 21, versículo 34, Jesus advertiu todos nós dizendo: e olhar por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, nem de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Então nós não podemos, amados, o nosso coração não pode estar voltado para as coisas do mundo, para as coisas que nos tiram da presença de Deus. E aí vem o solo fértil. O solo fértil representa um coração preparado e sensível à palavra de Deus. Um coração que possui um solo fértil é um coração frutífero e abundante. Está lá em Mateus capítulo 13, 23, que fizemos a leitura. Um coração com solo fértil é como aquele precioso campo cheio de lentilhas que Samá defendeu. A palavra fala, amados, lá em 2 Samuel, no versículo 23, no capítulo 23, versículo 11 e 12, sobre um dos valentes que estava ali com Davi, 2 Samuel capítulo 23, no versículo 8 em diante, ele fala sobre os 37 valentes que Davi tinha, que lutavam com Davi. E a palavra fala lá em 2 Samuel capítulo 23, no versículo 11 e 12, fala assim: e depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento. Amados, nós temos que lutar contra o mal. Você não pode deixar o mal vencer você e a sua família, de maneira alguma. Você tem que lutar pela sua vida, você tem que lutar pela sua família, você tem que lutar pela palavra de Deus, defender a palavra de Deus, amados. Você tem que lutar
Você não pode temer ao inimigo, temer ao gigante, temer os filisteus ali, eram os inimigos do povo judeu. Você vê que apenas um homem foi ali para defender, né? Foi para defender o campo cheio de lentilhas. Para quê? Para que o povo dele, a família dele pudesse se alimentar. Então você tem que lutar contra o mal. Você não pode deixar o mal entrar dentro da sua casa, do seu lar, de maneira alguma. Você tem que expulsar o mal da sua vida, expulsar o mal da sua família. E como você pode fazer isso? Deixando um coração fértil, um coração sensível à palavra de Deus, receber a palavra de Deus, amados, porque quem luta por mim e por vocês hoje é Jesus, é Deus, através do Espírito Santo. Precisamos defender o nosso coração de todo ataque do inimigo, meu irmão, minha irmã. Não deixe o inimigo atacar o seu coração com ódio, com raiva, com coisas do passado, de vingança, de amargura. Porque aquele que tem a amargura no seu coração, a palavra fala que não entrará no reino de Deus, amados. Defenda o seu coração, defenda, amados. Você tem que defendê-lo com o amor de Cristo, com o amor de Deus, amados. Porque a palavra fala, né, lá em Salmo 119, versículo 11, o salmista diz assim: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Amados, quando nós temos a palavra de Deus nos nossos corações, nós não conseguimos pecar contra Deus, não conseguimos pecar contra Jesus, contra a sua palavra, contra o seu Espírito Santo, contra a nossa família, aí contra as pessoas também que estão ao nosso redor, porque nós temos a palavra de Deus, e a palavra de Deus é amor, é bondade. Quando nós temos, amados, o fruto do Espírito Santo de Deus em nossos corações, é a coisa mais bela que nós podemos ter, amados, para a nossa vida. Você tem que ter o fruto do Espírito Santo dentro do seu coração, da sua alma, do seu espírito, de qualquer maneira, porque é esse fruto, amados, é que vai nos trazer toda a felicidade para as nossas vidas. E a palavra, ela nos mostra, amados, lá em Gálatas capítulo 5, no versículo 22, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, que é felicidade, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, que é o domínio próprio. Esses são os 9 gomos de um fruto que é do Espírito Santo, que tem que estar dentro do nosso coração, um coração que receba Ele, né, que queira Ele, em nome de Jesus Cristo. A palavra diz também em Lucas capítulo 6, no versículo 45, Jesus disse que o homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. Então, amados, você veja bem, né? O que sai da nossa boca é o que está no nosso coração. Então nós não podemos de maneira alguma deixar o mal ficar no nosso coração, porque só vai sair coisas ruins. Não podemos ter um coração de pedra, porque só vão sair coisas ruins do nosso coração. E se saem coisas boas da nossa boca, é porque o nosso coração está cheio de amor, cheio de bondade, cheio de alegria, cheio de gozo, que é o fruto do Espírito Santo. A palavra diz também, amados, em Filipenses capítulo 4, no versículo 7, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então, amados, a paz de Deus, o fruto do Espírito Santo, que excede todo o entendimento, né? Às vezes o entendimento é muito grande, não conseguimos compreender, por isso que Jesus falava e fala ainda por parábolas, por isso que os nossos podcasts, né, estão sendo importantíssimos para as vidas das pessoas, amados. Então, aqui, hoje, Deus está falando, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Estou trazendo aqui agora, através do Espírito Santo, uma palavra profética para vocês, amados.
Em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, Salomão nos deu um sábio conselho dizendo: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Olha só, amados, Salomão foi, depois de Jesus, o homem mais sábio aqui na terra. Deus disse a Salomão que ele seria o homem mais sábio aqui na terra. Então, se Salomão está dizendo isso, amados, se Jesus está falando, Jesus, ele sendo Deus, obviamente ele é a sabedoria. Se Jesus está falando que nós temos que guardar o nosso coração, guarde, amados, com a bondade, com o amor, guarde com o fruto do Espírito Santo. Deixa essa palavra entrar no seu coração, amados. Deixa você ser transformado por Jesus. Deixa Jesus transformar o seu coração de pedra num coração de carne. Vamos clamar por você, vamos clamar pela tua família, por aquele que agora você está ouvindo essa mensagem e quer colocar na mão de Deus. Vamos orar para que Jesus transforme o coração de pedra em coração de carne e que a semente venha verdadeiramente cair agora num solo fértil, que essa palavra fique no seu coração. Mas antes disso, vamos aceitar Jesus Cristo como nosso único e exclusivo Salvador, pois é Ele que vai transformar os corações de pedra em corações de carne. E tendo Jesus como nosso Salvador, pode ter certeza que nós vamos ter esse coração de solo fértil para conquistarmos uma vida eterna no céu, em nome de Jesus. Declare comigo assim: eu aceito o Senhor Jesus Cristo como meu único, exclusivo Salvador. Senhor Jesus, escreve meu nome no livro da vida, para a honra e a glória do teu nome. Senhor Jesus, eu te aceito como Filho unigênito do nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor meu Deus, eu creio que o Senhor ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. A partir de agora, amados, você cumpriu 4 mandamentos que a palavra nos ordena dizer, e você declarou. O seu nome agora está escrito no livro da vida. Para quando Jesus abrir o livro, ele encontrará o seu nome lá, e eu tenho certeza que ele te convidará a morar no reino de Deus, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai querido, Pai amado, Pai, eu coloco agora todos que estão ouvindo essa mensagem, que o Senhor venha transformar, Pai, esses corações de pedra em corações de carne. Que o Senhor venha transformar, Pai, esses corações que estão à beira do caminho, os corações que estão no solo rochoso, esses corações que estão cercados de espinhos. Venha transformar, Pai, em corações de solo fértil. Transforma agora, Pai. Transforma em corações sensíveis à Tua palavra. Transforma, Senhor, esses corações em corações frutíferos, que vão, Senhor, transbordar abundantemente o Seu amor. Entender, Pai, que nós devemos seguir no caminho com Jesus, e não ficar à beira do caminho, mas seguir no caminho, seguir com Jesus, para esse caminho que Jesus está nos conduzindo a uma vida eterna no céu. Que nós possamos, Pai, ser transformados hoje, que esses corações de pedra, Senhor, agora sejam transformados em corações, Pai, de amor. Transforma, Pai, ouve o nosso clamor. Que todos que estão ouvindo agora essa mensagem, para todos que vão ouvir essa mensagem, que o Senhor transforme esses corações em corações de carne, em corações de solo fértil, aonde a semente vai cair e ela vai gerar grandes frutos, Pai. Eu profetizo essa grande vitória, essa grande transformação dos corações de pedra em corações de carne, em nome de Jesus. Amados, eu sou o Bispo Moacir Souza, da Igreja da Aliança com Deus. Que vocês possam
também se inscreverem no nosso canal do youtube.com/Igreja da Aliança com Deus. Deixe seu like, toque no sininho, se inscreva em nosso canal para que todas as vezes que nós pregarmos uma palavra de Deus, você receba a nossa mensagem também através do canal do YouTube. Nos sigam em nossas redes sociais também, Igreja da Aliança com Deus, Instagram, Igreja da Aliança com Deus no Facebook. Que Deus abençoe a todos, recebam uma grande vitória e até o próximo podcast com as parábolas de Jesus. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus Cristo.